Oi, oi galerinha, tudo bem, tudo bom, como vai? Meu nome é Pedro Henrique, eu sou professor de Direito Constitucional aqui do cursinho Explicando Direito. E para ajudar nessa tão sonhada aprovação, nessa caminhada do exame de ordem, nós elaboramos 50 dicas de cada uma das matérias do exame para que você, assistindo, possa fazer a sua prova. Para os meus alunos que acompanharam comigo as aulas, isso vai funcionar mais como uma revisão. E para quem não acompanhou as minhas aulas, são algumas dicas de pontos cruciais que vocês podem estudar. Mas não é apenas direito constitucional que tem as dicas, as demais matérias também têm. Então, segue o canal, clica no sininho para receber as notificações e vamos juntos acompanhar essas dicas. Vamos então à nossa primeira dica. E só para fazer um comentário, antes de entrar na dica propriamente dita, tentei organizar a ordem das dicas, as matérias que nós vamos tratar, da mesma forma que o material do nosso curso. Então, como eu já disse antes, para os meus alunos vai parecer mais pontos importantes de revisão, para os demais são pontos importantes para serem estudados. E, como não poderia deixar de ser, nós iniciamos a nossa dica lá no artigo 1º da Constituição, quando ela fala que o Brasil é um Estado federado. O que significa o Brasil ser um Estado federado e quais são as consequências disso? Esse é o objeto dessa nossa primeira dica. Então, vamos lá. Quando a gente fala que o Brasil é um Estado federado, isso quer dizer, num primeiro momento, que nós temos uma divisão entre União e outros entes federados. No caso do Brasil, nós sabemos, temos os estados e os municípios, além da figura política da União, mas se a gente vai para o modelo norte-americano, nós estamos falando apenas de estados e União. No caso brasileiro, então, é esse federalismo, essa possibilidade que os entes federados possuem, ela significa, em outras palavras, autonomia. Os entes federados, eles possuem autonomia de toda a sorte, desde o ponto de vista político, para organizarem-se politicamente, até o ponto de vista legislativo, passando pelo poder judiciário. Isso não se aplica no caso brasileiro aos municípios. Vamos deixar os municípios um pouco de lado, porque nós vamos estudar, nós vamos falar especificamente dos municípios no federalismo brasileiro. Então, essa autonomia significa autonomia política, autonomia econômica, autonomia de organização. Os estados, eles possuem constituições estaduais. O Distrito Federal possui uma lei orgânica, que é um misto de Constituição estadual com lei orgânica municipal, ainda que no caso do Distrito Federal, nós estejamos falando de uma norma constitucional. Essa autonomia, então, significa que esses entes federados, eles, respeitados alguns pressupostos da Constituição Federal, eles têm muita liberdade para se reger, para se organizar. E chega ao ponto, como eu já adiantei, de nós termos um executivo estadual, um legislativo estadual e até um judiciário estadual. É esse o tamanho da autonomia. Se a gente vai para o modelo norte-americano, a autonomia consegue ser tão grande que nós temos estados que, no âmbito do legislativo, possuem, além de Câmara dos Deputados, Senado Federal, como é o caso do estado do Texas. A razão disso, ou a razão da ausência de duas casas nos entes federados brasileiros, nós vamos estudar em outras dicas e em sala de aula. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje e espero que tenha sido produtivo para vocês. Não temos como adivinhar o que vai estar em cada um dos exames de ordem, mas a gente sabe, pela experiência anterior, algumas coisas que acabam sendo um pouco mais cobradas. Espero que tenha sido produtivo e qualquer dúvida, qualquer questão, basta entrar em contato comigo pelo e-mail que vai estar aqui embaixo. E não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para quando novos vídeos forem divulgados.